Foi fantástico, esse olhar que realmente está se dando agora para a inflamação crônica. O microfone, Ashley. Eu fecho aqui para não atrapalhar, mas vamos lá. Mas pode deixar ativo direto, porque daí a gente vai Perfeito, interagindo. perfeito. Então, poderíamos dizer mais ou menos assim, para a gente poder entender que a inflamação aguda, ela faz parte de um processo natural e ela é benéfica. Porém, a crônica, ela pode ser silenciosa e acompanhar a pessoa por alguns anos até se manifestar depois em alguma doença. Seria isso? Exatamente, exatamente. Ela começa com o tempo, ela vai sendo silenciosa e vai agindo. E aí, quando a gente percebe, às vezes, a gente já está com alguma doença caracterizada, né? Já está, já se estabeleceu naquele organismo uma Já se doença. instalou, já se instalou algo, né? Alguma coisa. Por Perfeito, exemplo, de repente, uma obesidade, ou de repente, uma hipertensão, ou a própria diabetes, enfermidades, assim como enfermidades de base que a gente chama, né? perfeito. Essas enfermidades, elas são características de outras coisas também. Não é só a inflamação que vai gerar, por exemplo, uma hipertensão, uma obesidade, são uma série de coisas, mas a gente percebe que a inflamação em si, ela é um fator muito importante e muito presente em várias doenças, várias, inclusive neurológicas. Tá. Então, poderíamos dizer que alguns fatores de risco vão agravar ainda mais esse processo. Ou até mesmo alguns fatores, eles vão ser o start para que se inicie esse processo inflamatório. Isso? Sim, por exemplo, não começa do nada, né? Isso. Sempre tem, sempre tem algum motivo, algum fator que inicia. E o que que pode ser? A gente já sabe que um deles é a alimentação, que a nossa alimentação está complicada hoje em dia, com muito processados, né? A nossa alimentação, o sedentarismo, a pessoa que não faz atividade física hoje em dia, atividade física já não é mais eu gosto, não, é uma necessidade, né? Você precisa realmente fazer uma atividade física. Então, por exemplo, o açúcar em excesso, os alimentos processados, o cigarro, né, que a gente já vê menos hoje em dia, mas a gente também ainda encontra o tabaco. Todas essas são fatores de risco, né, para a gente poder desenvolver para obesidade, sedentarismo, obesidade visceral também, que é aquela barriguinha que começa, sabe, e vai tomando uma certa proporção. Perfeito. Essa tem que cuidar. Certo. E me diz uma coisa, doutora, tem algum agravante no caso dos homens para as mulheres no fator aí da inflamação? A parte hormonal, né? Na parte hormonal, ela também influencia mais na questão das mulheres, menos nos homens. Mas os homens, em contrapartida, têm também outros fatores. Vamos supor, o álcool, né? Os homens bebem mais do que as mulheres. Se supõe que sim. O álcool, é, e nas mulheres realmente é mais a questão hormonal mesmo, né? Perimenopausa, menopausa, que começa a ter alteração hormonal, então isso começa a sentir ainda mais. Perfeito. E o estresse, doutora Adriana, que isso aí é a Não, no... nem falo. O estresse é um ponto principal. O estresse, ele realmente o estresse, ele realmente, ele interfere muito na vida da gente, sabe? Porque os fatores estressivos desde o teu trabalho excessivo, uma rotina, a irritação, um dormir mal e no outro dia você ir trabalhar, você não está com a disposição que deveria porque não dormiu bem, uma briga no trabalho, uma angústia em casa, todos esses fatores, eles fazem com que você viva uma tensão. E essa tensão constante, que é o que a gente chama da inflamação crônica, que é como se a pessoa estivesse todo o tempo em estado de alerta. Ela não relaxa, ela está todo o tempo assim como se estivesse preparada para fugir, preparada para alguma situação, né? Essa pressão que a gente tem no dia a dia faz com que a gente se sinta assim. E isso é muito perigoso para a nossa saúde, no contexto geral. E aí, o que que a gente pode perceber, doutora Adriana? Pelo menos isso é o que a gente observa. Que algumas pessoas podem estar passando por um momento de estresse, por algum momento traumático, enfim, pontual. Porém, esse estresse vai se prolongar por meses, semanas, às vezes até anos.
E aí ele vai influenciar, obviamente, num cortisol que está sempre alto, nesse, Exato. nesse aspecto aí que é como se o organismo estivesse sempre em fuga, e isso vai afetar o sono. Então aí nós já temos dois agravantes. Muitas pessoas, claro, vai consultar, vai no médico, vai usar um medicamento, talvez, para auxiliar no sono, porém a gente sabe que a origem do problema continua lá, não é? É, exatamente. Você vai melhorar um sintoma, que é dormir, porque todos nós é fundamental o sono, porém não vai recuperar. E o que que acontece? O processo da inflamação, ele continua lá. Ele continua. A gente fala muito sobre o sono, né? Se fala muito, você precisa dormir tantas horas, e realmente, de 7 a 8 horas por noite você precisaria dormir. Agora, por quê? O que que acontece nesse sono? Então, eu vou explicar um pouco essa parte. Durante o nosso sono, a gente tem de 4 a 6 ciclos do sono REM e do sono não REM, que são como se fosse, por exemplo, ciclos de 90 minutos. Não bem 90, ele pode ser 80, pode ser 110 minutos, mas vamos supor, num geral, a gente se fala em ciclos de 90 minutos. Então, nós temos de 4 a 6 ciclos. Se a gente dorme muito pouco, a gente perde essa quantidade de ciclos. E o que que acontece nesses ciclos do sono? Por exemplo, a gente começa com o sono REM. Aí o que que acontece? Começa com o sono não REM. O sono não REM ele está dividido em três fases: N1, N2 e N3. A primeira fase é aquele sono assim bem vigília, aquele sono que mal e mal você está fechando o olho, você ainda está um pouco dormindo, acordado. A segunda fase, que é o N2, ela é uma fase onde a gente começa a ter uma recuperação já no nosso físico. Recuperação dos teus músculos, recuperação do teu estado mental, recuperação das tuas emoções que você passou durante o dia, as memórias. Então, aí se você vai fazer toda uma recuperação. O N3, que é a terceira etapa do sono no REM, já é uma etapa de limpeza. É a limpeza do nosso organismo, da nossa estrutura cerebral, de toda a parte cerebral, toda a parte neural. Então, é muito interessante porque o cérebro é apaixonante, né? Maravilha. A parte mental e cerebral, o nosso organismo é fantástico, né? Deus faz tudo correto, né? Acho que a gente sempre, o organismo está sempre tentando se equilibrar, a gente às vezes faz um exagero aqui, um exagero ali, o organismo vai tentando equilibrar. Então, quando a gente está nessa limpeza profunda, cada ciclo de 90 minutos, esse ciclo, esse terceiro ciclozinho, ele leva em torno de 25 minutos, 20 a 25 minutos para fazer a limpeza. Terminou essa parte da limpeza, vai para o sono REM, que é aí onde a gente sonha, ou onde você está assim, fazendo a parte da recompilação da memória. Nem sempre a gente lembra do que a gente sonha, não é verdade? E é isso. Então, quando a pessoa dorme pouco, ela tem menos quantidade de limpeza neuronal. E o Isso. mais interessante ainda é que quando a gente está nessa fase, no N3 do sono no REM, as nossas células, elas têm a capacidade de aumentar e diminuir, né? É vivo, ele diminui e aumenta conforme as coisas que vão acontecendo no nosso organismo. Tem um líquido ali dentro da membrana plasmática. Então, essas células, elas nesse período da área 3 do sono no REM, nesse período de limpeza, elas diminuem ligeiramente, não que fica super pequenininha, elas diminuem ligeiramente o tamanho delas, proporcionando que todo o líquido encefalorraquídeo pode fazer uma limpeza perfeita ao redor das células. E quando, tirando o lixo, né? O lixo que a gente vai acumulando de tudo que a gente se alimenta e pensa, enfim, todo esse lixo mental, vai sendo limpado. E aí depois vem o sono REM, que aí é a parte dos sonhos. Então, a gente realmente, cientificamente falando, a gente diminui a nossa capacidade de limpeza dos nossos de toda essa estrutura, esse lixo que a gente vai adquirindo durante o nosso dia a dia, a gente perde essa capacidade se a gente dorme pouco. Por isso Perfeita a a gente fica explicação. irritado no outro dia. Amei. Maravilhoso. Sim.
Adri, mais um fator que eu gostaria que você desse uma pincelada ao menos antes de a gente entrar no conteúdo assim que agora depois você vai explicar para nós aí a questão a posterior. É a questão do eixo intestino-cérebro. Qual que é a Ai, legal. importância do nosso, de um intestino saudável, de uma microbiota saudável, na questão do cérebro? Porque muita gente tem ouvido falar nos últimos anos, intestino segundo cérebro, muitos livros, e isso é recente das últimas décadas, esses estudos que realmente comprovaram que o que acontece nos nossos intestinos reflete na nossa parte neurológica, reflete no nosso cérebro. Totalmente. É, é um caminho de sobe e desce, né? É uma ligação que a gente tem cérebro-intestino, tanto para cima quanto para baixo, digamos assim. Essa relação, né? Então, por exemplo, a gente tem células nervosas no intestino. E, e então é elas que fazem essa comunicação. Assim também como a gente, 80% dos neurotransmissores de serotonina, que fazem assim, é o hormônio do bem-estar, da felicidade, do bem-estar, são produzidos no intestino. Então, a conexão maior que a gente tem é em função do nervo, que é o maior nervo que a gente tem no nosso organismo, que é o nervo vago. O nervo vago, ele está desde o nosso talho cerebral, né, até o intestino. Ele percorre todo o nosso organismo até chegar no intestino. Então, é ele que é o principal fator o elo de ligação entre o cérebro e o intestino. Ele percebe tudo, é ele que leva as informações. Então, se a gente também tem uma microbiota muito inflamada, isso vai também voltar essa informação a nível cerebral. E aí, por exemplo, a gente fala da questão do Alzheimer, da questão do Parkinson, né? Que aí também, por exemplo, existe uma barreira que nem tudo passa para o cérebro, né? Senão, qualquer coisa que a gente consumisse passaria. Existe uma barreira, que é a barreira hematoencefálica, e essa barreira, ela protege a gente. Ela tem as células, né, os astrocitos, os podocitos, eles protegem a gente. Porém, quando chega, por exemplo, chegou alguma informação, chegou ó, é, qualquer coisa de alimentação que chega, quais são as primeiras células que defendem a gente? São as microglias, né? As células da microglia, elas são as células de defesa do cérebro. Então, essas células, elas vão fazer a defesa, elas vão encontrar um corpo estranho, qualquer coisa que não está acorde, e elas vão fazer a defesa. Porém, quando isso não acontece, ou quando a gente tem um cérebro muito inflamado, então, essa inflamação toda, ela vai fazer com que as proteínas que a gente tem que circulam no nosso cérebro, elas aumentam. Então, as proteínas anormais, por exemplo, elas aumentam. E no caso do Alzheimer, as proteínas, que é a proteína tal, beta-amiloide, né, elas começam a aumentar a produção, e isso que gera o transtorno, né? Que a gente tem essas proteínas circulando no nosso organismo. Mas para entender melhor, elas vão se transformar depois num Alzheimer quando a gente já tem um acúmulo dessas proteínas que não estão sendo bem degradadas. E aí esse acúmulo vai produzir, no caso do Alzheimer, né? E também, por exemplo, na questão do. Tô falando, você me pergunta se você tiver alguma pergunta, né? Tudo certo, querida, pode A continuar. mesma, a mesma coisa, por exemplo, no caso do Parkinson, né, que também a inflamação, ela vai, não vou dizer que só a inflamação vai gerar um Alzheimer, vai gerar um Parkinson, não é isso. Isso vai contribuir e muito, porque hoje tem muitas teorias, tem gente até que fala sobre a questão de parasitas, do consumo excessivo de açúcar, existem várias teorias. Eu acredito quase que é um pouquinho de tudo, sabe? E aí, então, essa inflamação também, no caso do Parkinson, ela vai fazer com que essas proteínas, que também elas são anômalas, digamos assim, elas se unam e formam o que a gente chama de corpos de Levy, né? Não sei se você já escutou falar dos corpos de Levy. Os corpos de Levy vão aumentar ainda mais essa inflamação e vão produzir as citoquinas. E as citoquinas vão fazer o dano nas células neuronais, que vão diminuir o número de células, diminuir a produção da dopamina, que é a neurotransmissor fundamental no caso do Parkinson, né? Que a gente precisa. Então, no Parkinson, a gente tem ele em diminuição. A gente não tem ele. Então, a gente precisa tratar, por exemplo, com uma levodopa, que é
dar esse neurotransmissor para o cérebro para que ele volte a funcionar bem e não aconteça esses movimentos de travar, esses movimentos que são característicos do Parkinson. Até porque, doutora Adriana, essas doenças mais comuns, degenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson, aumentou muito a quantidade de pessoas que estão passando. A maioria, assim, a gente conhece, tem um familiar, um amigo, alguém que está com um familiar passando por uma situação como essas. Então, nós que estamos aqui nessa noite assistindo essa live, ouvindo aí as tuas explicações. Eu penso que cada um de nós que está aqui, todos nós queremos viver o máximo de tempo e com saúde, que a gente possa ir aos nossos longos anos com total independência do nosso corpo, caminhando, falando, se alimentando e tendo autonomia sobre o nosso corpo. Eu creio que esse é o maior desejo de todas as pessoas. É ir até a longa idade, porém com autonomia do seu corpo, não é? Podendo se alimentar. Exatamente. É, Essa é a raiz da longevidade, né? exatamente. Já entrando agora no assunto da longevidade, que eu penso que é o que todos nós almejamos. E sabe que eu acho que eu já até te falei que eu gosto muito de assistir sobre a longevidade, que tem um pesquisador russo que ele foi nas áreas azuis do mundo todo, pesquisando diversos povos, diversos lugares, o que que tinha em comum de pessoas dos centenários, como que uma pessoa hoje e como será no futuro. Nós vamos conseguir ainda termos centenários ou essas gerações mais fortes que ainda estão aqui, né? Então, isso são perguntas que a ciência está, que a medicina está buscando respostas, né? Que É, realmente, que pode falar. realmente, Adriana, as pessoas possam chegar aos seus 80, 90, mas não em cima de uma cama, sem reconhecer ninguém e com o corpo totalmente dependente de alguém. Então, essa é a principal objetivo que nós estamos aqui essa noite conversando, sabe? É como envelhecer com saúde. E aqui, agora entrando na longevidade, eu gostaria que você explicasse para nós o que realmente significa envelhecer com saúde e qual é a relação da inflamação com o envelhecimento e o que que acelera esse envelhecimento. Então, bom, a longevidade é o que todos nós desejamos, né? Envelhecer com saúde, envelhecer com uma boa memória, com uma boa energia, é, estando conscientes, podendo se movimentar bem, né? O envelhecimento em si é um processo natural, né? Mas para a gente deixar ele o mais equilibrado possível, a gente precisa tomar algumas decisões, né? Eu acredito que a primeira coisa, no meu ponto de vista, é tomar uma decisão. Perfeito. Sem você tomar uma decisão, você vai acabar, a pessoa, vamos dizer assim, vai acabar indo num fluxo, entende? No fluxo do que está acontecendo ao redor. Então a gente precisa tomar essa decisão. Eu vou me priorizar. Eu vou me priorizar, vou priorizar a minha vida. Se eu estou bem, sou mãe, por exemplo, sou esposa, sou irmã, sou filha. Se eu estou bem, as pessoas que estão ao redor de mim vão estar bem também, porque é uma energia. Você passa, se você faz algo bom, você vai. É uma corrente, né? Vai passando para as outras pessoas. Então, quando eu decido me priorizar, eu tomo essa decisão e a partir dessa decisão eu começo a tomar certas atitudes. E quais são as atitudes? Eu quero envelhecer bem, então o que eu vou fazer para envelhecer bem? Então eu vou começar a estar de olho nos quatro pilares, que é a alimentação, que é o sono, que é a atividade física, né? E a parte do estresse, a parte mental, né? O teu equilíbrio mental. Então, quando a gente fala na atividade física, por exemplo, olhando para o primeiro ponto, o ponto da atividade física é extremamente importante, porque através dos movimentos a gente consegue trabalhar essa questão da inflamação ao revés, ao contrário. Então, quando a gente vai inflamando, a atividade física ela vai desinflamando.
Então é super importante a atividade física. Quando a gente faz um treino, quando a gente está em movimento, o nosso músculo ele libera miocinas, que são anti-inflamatórios. São produtos do organismo, né, do músculo, que são anti-inflamatórios. Então, gente, não tem outra. Tem que fazer atividade física. E a atividade física, ela não é só a questão da força muscular, mas também da questão do movimento, né? Uma caminhada, a gente tem que ter os dois polos. Tanto, isso também foi comentado no congresso, nesse congresso colombiano de enfermidades cardiovasculares, falando sobre um preparador físico, falando sobre o trabalho que ele faz com pessoas de idade, que não é só a força muscular, mas é também a atividade física de aumento do metabolismo, né? É o aeróbico. Então, a gente precisa desses dois pilares. Então, o que é recomendado para a parte de atividade física? É recomendado pelo menos 30 minutos de caminhada por dia. Se você quer fazer, vamos por uma academia, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, no dia que você faz academia, você não precisa fazer a caminhada. Mas a caminhada, no dia que você não vai na academia, você faz a caminhada. Ajuda o teu corpo. O que você faz nesse dia, ele vai te ajudar. Depois a gente falando do sono, a gente já comentou um pouco do sono, né? Então não vou voltar a falar do sono, que a gente já falou dos ciclos do sono, por isso a importância você dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Depois também tem a alimentação, os alimentos que são anti-inflamatórios e os alimentos inflamatórios. Então, depende da tua escolha. O mais importante é a tua decisão. Eu vou decidir consumir alimentos que não são inflamatórios. E depois a questão mental. Às vezes você precisa fazer algo no teu dia a dia que te traz paz mental. Se você não tem paz mental, o resto desanda. Porque você precisa procurar algo que te tranquilize a tua mente. Porque quando a gente está com a mente agitada, a gente não consegue pensar. Tudo que a gente faz mal feito se a gente está com a mente agitada. Então a gente precisa, sei lá, você vai fazer um yoga, vai fazer uma meditação, vai fazer um pilates, oração, né? Você frequenta uma igreja, faz uma oração, se conecta com a parte do divino, se conecta, né? Não custa nada para a gente ler todo dia um estrofe da Bíblia, sabe? Ler um capítulo. A oração, ela também traz paz para a gente, sabe? Essa conexão. Então, a gente precisa desses 4 pilares para a gente poder ter uma vida mais saudável. E ali, nesses países onde eram as zonas azuis, né? Eles falavam muito do movimento, né? Eu Sim, assisti também onde falava que, não sei se era na China, um dos países, eles não tinham carro e bicicleta, só caminhavam, né? Caminhavam. E o fato dos chineses também sentar no chão, né? Sentar mais baixo, assim. E esse movimento de todo o tempo você ficar crocando e levantando, a força que você trabalha muscular, a força das pernas, ela vai ser muito benéfica para o seu futuro, que você vai precisar de perna, e músculo e perna, para você poder ter força para caminhar e não depender de ninguém na velhice. com certeza. E outra coisa, doutora Adriana, nas zonas azuis, que eles falam muito é a pessoa ter um propósito de vida e o convívio social. Você, como pesquisadora e da tua experiência, realmente isso influencia na longevidade e para ter uma mente saudável? O que eles falaram nas zonas azuis, você disse? Do convívio social e a pessoa ter um propósito Sim, de vida. sim, importantíssimo, porque justamente te traz alegria, né? Isso, Então, você pensa, você tá num dia bem estressado, aí você sai com os amigos, com a tua família, e você tem um momento de lazer onde nesse contato você tá rindo, tá brincando, tá contando piada, então você tem esse momento de relax, né? Esse momento de paz e tranquilidade, de estar mais solto. É isso que a gente precisa. perfeito. Outra E coisa, cada um busca onde se encontra melhor, ou na oração, na igreja, ou na roda de amigos, ou num yoga, mas precisa, realmente precisa, porque senão o dia a dia da gente é muito desgastante, sabe? desgastante. Essa é a palavra. Então vamos lá, doutora Adriana. O ideal é o quê? Que todas as pessoas procurem um atendimento médico, um atendimento clínico, façam seus check-ups,
fazia uma revisão para saber o que que pode melhorar, se tem alguma coisa que não está legal, que não está bem. É mais ou menos assim. Se a pessoa sabe a direção que ela vai seguir, é muito mais fácil. E isso, o que direciona, são os exames clínicos que a pessoa faz, correto? Para Sim, medir o exatamente. nível de inflamação. Quais são os exames que mostram, quando a pessoa vai no médico? Quais são os exames que o médico pede ao seu paciente que ele faça que vai mostrar os níveis de inflamação daquele organismo? Cite alguns para nós, assim. Na verdade, é um conjunto, né? A Perfeito. gente sempre precisa fazer um check-up geral para ver realmente como a gente tá, porque ali é um resultado inevitável, né? Os números não mentem, né? E ali você vai ver, por exemplo, você vai pedir um laboratório completo, você vai pedir toda a parte de hemograma. Então, se você, por exemplo, olhar ali os indicadores como neutrófilos, linfocitos, neutrófilos, já são indicadores de inflamação. PCR também é um indicador bastante grande de inflamação, né? A vitamina D, de repente, a ferritina, se você não tiver uma baixa de ferro, mas tiver com uma ferritina alta, ela também é um fator de inflamação. Então, todo um conjunto que você vai analisar, você vai olhar todo o painel de exames, né? E aí você vai fazer uma conclusão geral, e não só olhando, por exemplo, um fator. Porque um detalhe bem importante vamos supor assim, você foi fazer os exames e você estava no final de uma gripe. Então, teu PCR vai estar elevado. Sim, Sim ou sim, o teu PCR vai estar elevado, porque você foi fazer o exame e você estava no final de uma gripe. Então, não é aconselhável fazer exame de sangue de laboratórios assim quando você tem alguma coisa. Espera ficar bem para aí os exames serem fidedignos, porque senão altera, gente, altera de verdade. Inclusive, altera também o cortisol. O cortisol também altera se você tiver com alguma infecção. perfeito. Então, assim, a pessoa foi lá, fez o check-up, se alguma coisa não está bem, aí o médico, obviamente, vai dar a determinação do que vai ser feito, mas tem algumas coisas que nós já podemos fazer desde agora, seja na prevenção, ou seja depois lá o médico deu o tratamento, mas algo que quem está aqui assistindo pode agregar no seu dia a dia. Alguns alimentos. Vamos começar pelos alimentos, tá, doutora Adriana? Quais são os alimentos que eu posso agregar na minha dieta, no meu dia, não vou dizer dieta, no meu dia a dia, para que o meu organismo, com eles, obtenha recursos para que ele possa, em algum momento, me dar o suporte. Por exemplo, assim, se eu tenho reservas no meu organismo, se ele está bem, e a pessoa vai passar por um momento de estresse, talvez o organismo não vai ter um impacto tão grande, porque ele já vem de um cuidado. Diferente, por exemplo, da pessoa que é, não tem bons hábitos, não tem boa alimentação, uma série de fatores. E aí acontece mais alguma coisa, é, a tendência vai ser o desfecho ser muito mais grave ainda, não é? Piorar. A pessoa às vezes teve uma notícia ruim, Isso. uma situação complicada financeira, O a pessoa já trabalho, está trabalho, uma saúde relacionamentos. né? Assim, um Isso, familiar que está doente, tudo isso mexe muito com a gente, né? Se a gente já sim, não está assim num ambiente equilibrado com a parte de alimentar e educação, exercícios físicos, por exemplo, você já não está bem, e aí vem um baque, assim, uma notícia ou alguma coisa assim, e você realmente, a tendência a pessoa é buscar escolher alimentos piores. isso. Quando a gente não tá legal, a gente tem a tendência de buscar alimentos que são mais carboidratos, açúcar, a gente tem a tendência de buscar doce, porque querendo ou não, a gente quer buscar um alívio. Entende? A situação não tá ruim, a gente quer um alívio. E alívio imediato, vamos e venhamos. Então, isso faz com que a gente busque coisas piores. Assim acontece na depressão também. A depressão também é um estado, claro, tem a questão dos neurotransmissores, tem tudo isso, mas a gente, para ficar, se manter numa depressão, a gente precisa pôr um corpo para baixo, buscar alimentos que são piores, e tudo isso vai fazer um composê para fazer com que uma depressão, por exemplo, seja pior. Mas voltando para os alimentos ali, então o que que a gente pode fazer? A gente pode escolher alimentos melhores, por exemplo, nozes, castanhas, né, que tem gorduras boas, o azeite de coco, o leite de coco, tanto o leite de coco quanto o azeite de coco.
o óleo de coco para fazer as frituras, né? É, o óleo, o azeite de oliva, que a gente já sabe que da dieta mediterrânea que é fantástico, né? O azeite de oliva e o óleo de coco, nossa, são fantásticos. Aí os vegetais, as folhas verdes, o abacate, que é um alimento maravilhoso, as frutas vermelhas, né? O mirtilo, o morango, as castanhas. E aí a cúrcuma também no tempero, né? Quem gosta de usar a cúrcuma para o tempero que é anti-inflamatório, chá verde, são várias coisas que podem contribuir para a gente na nossa alimentação. E coisas que não são difíceis. Por exemplo, um chá verde. Você pode tomar ali depois das refeições. Inclusive na China, por exemplo, é tomado sempre antes da refeição. Em algum momento, faz alguns anos eu estive na China e pude observar isso, pude vivenciar isso. A gente tomava uma tacinha bem pequenininha assim, e o chá não era bem quente, era morno, era chá de jasmim. E isso se tomava antes das refeições de almoço e janta, por exemplo. Então tomava assim, tipo, 10 minutinhos, 15 minutinhos antes, porque ele ia já preparando o organismo, sabe? Ia aquecendo o organismo. Na China se fala muito do calentamento do organismo, né? Para aquecer o organismo, tanto o fígado quanto a China, né? Quanto o rim, né? Os rins. Os Que rins. então você faz esse aquecimento para poder funcionar melhor, né? Então, Perfeito. esses alimentos não são alimentos difíceis. E tem outra coisa que é Chá. fantástica, Ah, fantástica, que eu uso, que a gente usa na nossa casa, que é o aloe vera, né, gente? que é um Esse alimento funcional sensacional. nossa, esse é fantástico, fantástico. O aloe vera é fantástico para essa parte da inflamação, também para gástrico, intestino, se a pessoa tem problema de esôfago, né, tem uma esofagite, tem uma hérnia de hiato, tudo isso o aloe vera é fantástico. Inclusive, por exemplo, se a pessoa tem, no caso, uma doença autoimune, vamos falar assim. Vamos supor psoríase, um exemplo. A psoríase, ela com o tempo, ela pode, não que ela pode gerar artrite psoriásica, que além da afetação na pele, afetar também a parte das articulações. Então, nesse caso, nossa, o aloe vera entra assim, ó, fenomenal, fenomenal para curar essas dores das articulações. Junto com, tem umas outras vitaminas ali que você também, que eu até não me lembro agora o nome, que é da aloe vera, que eu tenho várias, a gente toma várias, ômega 3, o cálcio, que é fenomenal, enfim, eu sou apaixonada pela aloe vera, pela Forever, né? Eu É. sou, Inclusive, a doutora Adriana é uma FBO da nossa equipe, é uma empreendedora forever, com muito orgulho, não é? sim, sim, E faz a recomendação e estuda sobre os produtos, e o principal, ela consome os produtos, consome muita aloe vera. exatamente, não, nossa, consumo, realmente os produtos são fantásticos, assim, de confiança, né? Porque hoje a gente fala de suplementação. E a suplementação ela ajuda muito, porém você tem que também saber de que marca, qual é a origem da suplementação, né? E nesse caso, a Forever a gente fica tranquilo porque a gente sabe que tem boa procedência, né? Perfeito. E além da aloe vera, quais são outras vitaminas ou minerais que nós podemos agregar ao nosso dia a dia da suplementação da Forever, que vai nos auxiliar nesse processo aí de nós, da prevenção, da profilaxia, de nós aí mantermos o nosso organismo jovem o maior tempo possível e obtermos aí essa longevidade tão desejada por todas, por todos. Sim, tem a vitamina D, né? Que é essencial para a gente, né? A vitamina D, que é o Manter cálcio, tem sempre. cálcio. Quanto Hã? à quanto à vitamina D, doutora Adriana, é importante nós mantermos sempre bons níveis dela, certo? Sim, É, exatamente. Muitos níveis, porque é ela que vai fazer vários processos no nosso organismo, né? Então a gente precisa realmente da vitamina D para a gente poder se manter mais equilibrado. Assim aqui, como, por exemplo, pode pode falar, falar. querido. Não, pode falar. Assim também como, por exemplo, o ômega 3, né? Que é essencial, né? O ômega 3, porque realmente ele atua como um anti-inflamatório, né? Perfeito. O zinco também é importante?
O zinco, o selênio, né, que a gente tem nas sementes, né, o zinco, o selênio, nossa, aí a gente pode falar de vários Vários suplementos que a gente nutrientes. pode ajudar a gente, mas assim, o que não pode faltar também é vitamina B12, né, a vitamina B12, a Forever tem uma vitamina B12 que tem o ácido fólico junto, né, Perfeito. então ela é mais completa. Isso. Aí, nos outros países tem a B12 Plus. Nós aqui no Brasil não temos a B12 Plus, ela puro suplemento, mas nós temos B12, por exemplo, num suplemento que a Forever lançou agora há poucos dias, que é o Forever Term. Ele tem uma boa e generosa quantidade de vitamina B12. Junto ele tem zinco, tem selênio, é bem completo, né? Então, mas isso aí, em outro momento, e quem está aqui na live também com certeza tem outros treinamentos que explica detalhe por detalhe de cada suplemento que nós temos a Forever e podemos explicar Exatamente. em outro É que com momento. essa vitamina B12 a gente vai conseguir ter uma maior absorção do ferro, por exemplo, né? E tem outras coisas também, alguns alimentos que dificultam a absorção do ferro, né? Por exemplo, o café. O café é um alimento essencial, maravilhoso, um café preto. Porém, se você comer uma proteína e já em seguida tomar o café, ele vai diminuir a absorção do ferro no teu alimentação, da proteína na tua alimentação. Então, tem alguns alimentos que acabam prejudicando outros, né? Então, quando sempre você vai comer uma proteína, vai comer ovos, vai almoçar, não toma já um cafezinho preto, espera pelo menos uma meia hora para poder absorver bem os nutrientes do teu almoço, principalmente as proteínas. Por falar nisso, doutora Adriana, nós não falamos anteriormente, mas a importância das proteínas para todo ser humano. Nossa, o nosso organismo ele é cheio de proteína de tudo que é tipo. Proteína transportadora, proteína, as proteínas que fazem os elos de ligação entre uma conexão e outra. é, a gente precisa muito das proteínas, né? Elas fazem muita coisa no nosso organismo. Agora, para nossa velhice, principalmente pensando, falando sobre longevidade, a gente precisa da proteína para a gente poder manter uma massa muscular adequada. Se a gente não comer proteína ou não suplementar, a gente vai diminuindo a questão da massa muscular no nosso organismo. Principalmente, eu vou falar das mulheres, depois da menopausa, por exemplo, que também vai diminuindo. Depois de certa idade, a gente começa a deixar de produzir algumas coisas no nosso organismo. Então, a gente precisa dessas reposições, precisa fazer, por exemplo, a atividade física junto com uma reposição, junto com comer uma carne, comer, por exemplo, queijo parmesão, junto com os ovos, que fazem um boom de proteína no nosso organismo, né? Isso tudo ajuda muito a gente. Agora, eu estava me lembrando agora de outra coisa que eu queria falar para vocês, que é a questão de alguns alimentos que a gente tem se chama, é o ácido graxo, é um ácido graxo que agora, desde 2012, a doutora Watson, ela estava pesquisando sobre esse elemento, né, elemento fundamental, que é um ácido graxo que a gente precisa, através de uma pesquisa que ela fez com golfinhos, porque os golfinhos, eles têm uma densidade encefálica similar à nossa, ou seja, a quantidade de massa cerebral que eles têm é similar à nossa. Então, foi feita uma pesquisa para descobrir o que que os golfinhos tinham de diferente da gente no sentido da parte da alimentação, porque do metabolismo, porque eles, por exemplo, não consomem açúcar, consomem carboidratos, mas não consomem açúcar, como nós consumimos açúcar direto, e eles também tinham alteração hepática, alteração metabólica. E aí foi ver que estava faltando, o que que precisava? O componente principal é esse C15-zero, que é o ácido graxo, ácido pentanoico. Deixa eu ver aqui. Ácido pentadecanoico, que é um ácido graxo essencial. O que que ele faz? As nossas células, elas têm uma membrana, como se fosse uma capinha, uma membrana ao redor de cada célula. Elas permitem que a célula expanda, diminua, certo? Quando a gente está com o nosso organismo inflamado, essa membrana ela vai perdendo essa capacidade dela, ela vai diminuindo, ela vai ficando uma célula mais fraca, por causa que ele vai tendo danho oxidativo na membrana da célula. Então, esse ácido graxo, o que ele faz? Ele principalmente, ele fortalece essa capa, essa membrana celular que a gente tem.
e ele fortalece também as nossas mitocôndrias, que dão energia pra gente. Então, essa foi. Eu até quero mostrar pra vocês aqui agora, dá licença. Não estava no script, mas eu quero mostrar pra vocês. Olha que Esse livro bacana. aqui, que é o livro mais recente do Dr. Lair Ribeiro, que fala sobre células fortes, que é onde ele fala aqui, né, que nós temos 37 trilhões de células e que quando a gente está com o organismo em debilidade, as células se enfraquecem, mas a gente tem como fortalecer elas através da alimentação. E um dos principais é esse ácido gráfico, que é o C15O, que a gente consegue como? Através das carnes, através de laticínios também. Eu sei que a gente não fala muito sobre o leite, porque acaba sendo um fator muito inflamatório, né? Porém, aqui, quando ele fala dos laticínios, ele fala daqueles laticínios assim, bem integral. Sabe que se você tem a oportunidade de você consumir um leite de algum lugar que é assim, que você sabe da procedência, que você consome de alguma fazenda, de algum lugar onde você tenha um acesso a um leite mais puro, sem esses processamentos que a indústria faz, aí sim você tem uma boa quantidade desse ácido graxo, além de manteiga. Vamos supor que a gente não tem acesso a esse tipo de vaquinha, digamos assim. A gente está, Sim. né, num lugar mais urbano, então a gente pode consumir a manteiga ghee, a gente pode consumir também o queijo parmesão, que o Dr. Caboclo, inclusive, geralmente fala. A Uhum. gente pode consumir as carnes, os peixes, também leite de cabra, o leite de coco. Todos esses têm bastante nutriente. E até a gente vale ressaltar aqui, doutora Adriana, que da experiência que nós temos com ele, né, com o doutor, as pessoas que estão precisando fazer esse reforço de proteína no seu organismo, principalmente que estão com deficiência de B12, que precisa de carne vermelha, né? As pessoas que comem carne, obviamente. Aqui nós estamos falando com um público Sim, que come carne. Quem é vegano, vegetariano, vai ter suas fontes de proteínas vegetais. Aí é outra história. Nós estamos falando aqui de carnes, né? Então, é interessante que você faça essa refeição de proteínas uma vez ao dia, somente a proteína, correto, doutora? exato, Não coloca exatamente, carboidrato junto. exatamente, exatamente. Você vai comer, por exemplo, ovos de manhã, né? Você vai colocar só os ovos, você pode colocar junto sementes, né? Semente de abóbora, que tem selênio, tem zinco, tem as sementes que você quer colocar. Mas você não vai colocar outra coisa junto, por exemplo, vai comer um pão, alguma coisa assim, né? Ou até mesmo numa refeição de um almoço, que você vai usar aí uma beterraba, ou vai usar uma outra coisa, um repolho para Uma couve, ajudar, mas assim, para uma couve, mas não é o principal, né? O principal tem que ser a proteína mesmo, para ela dar mais saciedade pra gente, né? e realmente Senão rapidinho a gente vai ter fome, né? vai ter fome. E realmente, para quem precisa aí aumentar as células vermelhas do sangue, faça a ingestão de proteínas, somente de proteínas. Não coloca carboidrato naquela refeição e não toma nada junto, pelo amor de Deus, para que o organismo possa realmente absorver toda essa quantidade de proteína aí. Exato. Nercilei, tem alguma pergunta aí no chat só para ver, só para verificar? Não, né? No momento não, mas nós já vamos abrir para as perguntas aqui. Estamos com 59 pessoas na sala. Doutora Adriana, olha só que maravilha, gente do Brasil todo aqui. Muito bem. Com A gente não certeza. falou da, É, da questão de manhã da hidratação, né? é isso Da água aí. com limão é para fazer o equilíbrio do metabolismo já de manhã, cedinho, acordar já com o pé direito, tomar um copinho de água com limão e uma pitada de sal. E se você puder ainda agregar para ficar 100%, colocar os 50 ml do aloe vera. E aí sim você vai iniciar uma manhã fabulosa porque ele também diminui a fome da gente, né? Até à tarde, às vezes também a gente, às vezes está com fome ou coisa assim, você toma essa água com sal e limão e o aloe vera ele diminui bastante a fome da gente. Também tem uma outra coisa que eu uso, só fazer um comentário aqui, a tâmara, né? Quando eu tô com muita vontade de doce, eu sempre tenho tâmara em casa porque ela sacia muito e é uma fonte de muitas vitaminas. Perfeito. E ela tem o açúcar da fruta bom, que dá energia por muito tempo, tanto quanto o mel também, né? Mas a tâmara é maravilhosa. É maravilhosa. Muito bom. Nossa. Então vamos lá.
Doutora Adriana, se você pudesse deixar apenas três orientações para quem deseja envelhecer com saúde e reduzir a inflamação. Três orientações, assim que você considera as mais importantes, as top, quais seriam? Vamos lá. Ai, vamos lá. Bom, eu acho a primeira de todas é a alimentação, sabe? A É primeira de base. todas é cuidar da alimentação. Se você não consegue ter uma alimentação 100%, difícil a gente ter uma alimentação 100% ideal, né? Mas a gente tem que tentar fazer aquilo que a gente pode, né? Fazer o melhor a cada dia. Então, se você puder, cada dia, escolher, ter uma escolha melhor no seu dia, no seu cardápio, não importa se é café da manhã, se é janta, se você tiver uma escolha boa naquele dia, você já está fazendo algo bom para o teu organismo. Também, só continuando na parte da alimentação, às vezes é bom evitar se tomar um café da manhã muito cedo, né? Poder ficar mais horas, assim, sem comer, num jejum. Vai alimentar, por exemplo, só umas 10 da manhã, umas 9 da manhã, é muito bom quando você pode. Às vezes nem sempre pode, porque a pessoa trabalha, às vezes está naquele agito, mas isso é bom. Agora, atividade física, gente. Se coloquem na atividade física, por favor. Se escolham, se priorizem, façam atividade física. Vai lá, se inscreve numa academia, ou na natação, ou faz caminhada, ou vai correr. Aquilo que você. Não importa o que, qual atividade. Porém, você tem que mexer o teu corpo para desinflamar. Se você não faz atividade física, o teu corpo vai inflamando, inflamando, e aí você corre riscos de ter problemas, de ter doenças antes do tempo. Então, se ajuda a atividade física. Aí, o terceiro ponto, agora eu estou em dúvida entre o sono e a paz mental. Ai, eu acho que se a pessoa tiver paz mental, ela vai ter um bom sono. Ou seria o contrário. É, vai ter. Verdade, né? Verdade. Eu vi que uma pessoa tinha feito um comentário ali que era se a pessoa não dorme bem, por exemplo, então é Isso. preferível tomar um medicamento para dormir ou não tomar nada e tem uma noite ruim, mas pelo menos não está tomando medicamento. Bom, meu conselho como médica é que você possa dormir bem. Se você usou estratégias que não deram certo, por exemplo, você vai dormir, tomar um chá antes de dormir, diminui a quantidade de alimento antes de se deitar, é, deixa o teu quarto escuro, enfim, todas as estratégias de saúde, de higiene do sono, que você já deve ter lido na internet, coisa, você fez tudo isso e ainda não conseguiu, não tá dormindo bem, tá entrando na menopausa, tá com irritação, tá com um sono mais complicado. Então, eu acredito que por um momento é bom você realmente procurar um médico e tomar um medicamento para poder conseguir dormir melhor. Enquanto você está tomando a medicação, você vai tentando organizar a sua vida de um jeito que você possa dormir melhor, para depois poder tirar essa medicação. A gente tem que entender também que a medicação ela pode às vezes ser é, auxiliar a gente, mas em momentos você não precisa tomar medicação para a vida inteira. Tem momentos quando você volta a equilibrar a tua vida, porque às vezes você está num momento muito complicado e às vezes você precisa de ajuda. Se você não dormir bem, você não vai render. E aí não dormindo bem um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai fazer as coisas? Então, assim, usem a medicação como um auxílio para aquilo que realmente naquele momento você precisa. Porém, busque a outra parte, que é a alimentação saudável, que é a atividade física, para contrabalancear e você poder não precisar depender dessa medicação a tua vida inteira. E aí você tira ela com tranquilidade depois. Claro, sempre dosando. Tudo com equilíbrio, né? Acho que a palavra da noite de hoje é equilíbrio. Perfeito. Doutora Adriana, podemos abrir para umas três perguntas, em Sim, claro. função do nosso horário? Então vamos lá, pessoal. Quem gostaria de fazer pergunta, coloque no chat aí. Quem gostaria, coloca eu aí. Vamos ver as três primeiras pessoas que colocarem.
podem abrir o microfone e podem fazer uma pergunta aqui para a doutora Adriana. Nós estamos aqui num bate-papo, estamos aqui em família. É, gente, não tem pergunta ruim, não tem pergunta Não. boba. A gente está aqui todo mundo aprendendo. É, É exatamente assim, isso. né? Ninguém também sabe tudo, ninguém tem o poder da sabedoria. A gente está sempre. A vida é esse aprendizado constante, né? É muito bom, assim, trocar ideias e aprender aqui, ali, e lá. Sempre a gente aprende com todo mundo. Com E certeza. Quem gostaria de fazer a pergunta, pode abrir o microfone. Vamos lá, pessoal, estão tímidos? o Vamos pessoal anda aproveitar. dormindo bem? É, exatamente. O pessoal anda dormindo bem? Escuta, é, tudo na vida parte de uma decisão. E você tem que ter decisão. Você percebeu, poxa, eu tô fazendo, por exemplo, a partir do momento que você percebe que as coisas clareiam para você, poxa, eu tô fazendo dessa maneira tal coisa e não tá me resultando Tem bem, as não tô plantas que bem estão assim. Então você decide e vai lá, com. quais ações você pode fazer a partir daquela decisão. Por isso que é muito importante. Tinha uma pergunta de desbiose intestinal aí na tela que Deixa veio eu dar e uma olhadinha foi. aqui. Ah, isso. Por que está tão difícil resolver sobre a desbiose intestinal? A Neide perguntou. É, Neide, isso é complexo porque, por exemplo, eu não sei como é que é o teu dia a dia, né? Tem que ver todo o teu dia a dia, você tem que começar, por exemplo, a perceber o que que eu como no café da manhã, o que que eu como no almoço, o que que eu faço na minha janta, faço atividade física ou não. É, isso são coisas que tem que pensar um pouquinho. Agora, a aloe vera ajuda muito nisso, sabe? Ajuda demais, demais, demais. Ah, o gel da aloe vera da Forever não é que eu quero fazer propaganda, mas eu digo porque eu uso. É fantástico, é fantástico. Ele ajuda muito. Tem pessoas que, por exemplo, têm o ponto de tensão no intestino. Tem pessoas que têm o ponto de tensão na musculatura ou na dor na cabeça, como dor de cabeça, por exemplo. Então, tem pessoas que o ponto de tensão da pessoa é no intestino. Então, essa pessoa tem mais dificuldade para regular o intestino. Por exemplo, fica nervosa, dá uma diarreia, já dá um desarranjo porque está nervoso, já. Entende? Então, essa pessoa tem que olhar um pouquinho mais para isso. E aí, tomar água, fazer todas essas coisas, alimentação saudável, aloe vera, e observar quais são os alimentos que eu estou comendo, porque às vezes você não está percebendo o que você está fazendo. Às vezes, você está se alimentando e não está bem com muita atenção naquilo que você está comendo. Agora, começa a prestar atenção. Uma semana inteira. O que que eu estou comendo nessa semana toda? E aí você começa a ver, opa, onde é que estão os erros? Eu acho que esse é o primeiro passo. Seria realmente a pessoa tomar consciência de como está a situação dela, se alguma coisa não está legal, toma consciência, o que que está fazendo, o que que deixou de fazer, o que que ela sabe que precisa ser feito, mas ainda não tomou a decisão de começar a fazer. Exato, aham. Porque às vezes a gente já sabe o que tem que fazer, sabe? Mas às vezes a gente não Exatamente. faz. É porque às vezes é difícil realmente você decidir mudar alguma coisa no teu dia a dia, sabe? Não vou dizer que é fácil você agregar uma rotina, algo na tua rotina que você não tem, né? Por exemplo, eu não faço academia, agora eu vou começar a fazer academia. É agregar algo novo na tua rotina. Só que você tem que ter bem claro qual é o motivo que você está fazendo isso. Ah, meu motivo é pensar lá na frente. Eu quero uma velhice saudável, eu quero estar bem, poxa, eu quero dormir bem, porque com atividade física você também dorme bem. Agora, por exemplo, se a pessoa dormiu tarde, só dorme tarde, tem o hábito de dormir tarde, ou não consegue dormir cedo, e aí, por exemplo, acorda cedo, não dormiu bem as horas que devia dormir. Então, o ideal é fazer uma sonequinha. Depois do almoço, à tarde, quando a pessoa tem um tempinho, é muito bom, o sono reparador é muito bom mesmo. Fazer esse tempinho de 20 minutos, mínimo 20 minutos, não precisa mais que 30. Se a pessoa fizer 20 minutos de sono reparador, já ajuda. E vou dar um conselho. Se você for fazer isso, compra Mas aquela mascarazinha para não tampar o olho,
Porque aí você vai enganar o teu cérebro, porque ele vai achar que tá de noite. Porque aí você escurece toda a tua zona dos olhos e aí você vai ter um descanso um pouco mais reparador. Perfeito, É até muito bom, né? Porque a gente tá sempre com os olhos muito. Os olhos, nossa, é como se fosse um portal, né? Você tá todo o tempo captando informações através dos olhos. Então é muito importante uns minutinhos para fechar os olhos e poder descansar, sabe? Descansar a mente. Até porque, doutora Adriana, hoje nós temos que lidar com mais um desafio ainda, as telas. Exatamente. As telas Exatamente. a poucos milímetros, a poucos centímetros aí, milímetros, não, a poucos centímetros dos nossos olhos, não é? E essa luz afetando aí a nossa visão e realmente a fadiga que traz você passar o tempo todo próximo a telas, isso é muito grande. Às vezes as pessoas não estão se percebendo o quanto isso também está contribuindo para a fadiga mental, não é? Exato. Você não descansa, né? Tá sempre com o olho, tá sempre no movimento, tá sempre captando. Então, é importante ter esse descansinho assim, é reparador, realmente. Não é a mesma coisa que um sono completo à noite, mas ele ajuda bastante, bastante mesmo. Ele faz como às vezes uma divisão do teu dia, né? Você renova a tua energia para você seguir. E outra coisa também, é, por exemplo, eu vi também tinha uma pergunta ali, eu captei que passou ali também sobre. Dá uma olhadinha ali se você consegue ler melhor sobre a perimenopausa de doces, desejo por doce. Deixa eu ver, essa eu não lembro que eu li, Deixa eu ver se eu vejo aqui. mas pode falar, doutora, qual que é a relação que tem? Porque quando a pessoa vai entrar na menopausa, né? Ai, deixa eu até tirar aqui isso aqui. Ah, Quando a sim, pessoa doutora. vai. A pergunta é assim: como você interpreta a vontade de comer doces? Pode ter influência hormonal? O que posso fazer para amenizar essa vontade? Pois sei o quanto o açúcar é inflamatório. Siga uma boa alimentação e faça atividade física regular. Sim. Ah, por exemplo, a perimenopausa, quando a mulher vai entrar na menopausa, ela tem uns anos, um período antes que é a perimenopausa, né? Nesse período já começa a ter um descenso da progesterona. E é esse descenso da progesterona é que faz a gente buscar o doce. Ele faz com que a pessoa tenha mais irritabilidade, porque a progesterona ela dá para a gente a tranquilidade. E quando a gente começa a diminuir a progesterona, a gente começa a ficar mais irritada e buscar mais doce. O desejo, a compulsão por doce. É pelo início do descenso da progesterona. E depois, lá quando você já estiver na menopausa, aí vai ter o descenso do estrogênio. E aí já é outra coisa. Perfeito. Então, mas esse início da perimenopausa é a queda da progesterona. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, doutora Adriana. A Andrea pergunta o seguinte: todas essas dicas ajudam no caso de fibromialgia? Ah, sim. Bom, a fibromialgia também é uma doença sistêmica, né? Ela precisa muito do movimento, exercício, descanso quando a pessoa está enfrentando as crises de dores, exercício, melhor alimentação, tudo isso que a gente está falando da inflamação vale para fibromialgia. Perfeito. Exatamente. E também a fibromialgia também o emocional, né? Você tem que trabalhar também bem essa questão da paz mental, do emocional, de se reequilibrar, assim, de encontrar a paz, a tranquilidade, para poder diminuir também as dores, porque é como se o cérebro, né, o sistema nervoso, ele tivesse o tempo todo assim, dizendo, eu tô com dor, eu tô com dor, eu tô com dor. Então é uma dor exacerbada a nível cerebral mesmo, sabe? Perfeito. Precisa procurar coisas para relaxar e o movimento vai ajudar muito. Tem mais uma pergunta ali também que era sobre o vitiligo. Quais produtos usar? Na verdade, a doutora aqui falou sobre as doenças autoimunes. O vitiligo também é uma doença autoimune, certo? Exatamente, né? Tá. Tem alguma dica pro vitiligo? Além disso que nós já conversamos aqui na live? O vitiligo também ele é uma doença autoimune, né? E ele é uma perca, né, da monocromia da pele, né? A pele vai perdendo
a cor da pele, né? Então ela vai ficando mais branquinha. Então ela é em função da da autoimune. Então o que acontece? Se a gente tratar com um medicamento, ele vai não vai tratar a causa. Você precisa melhorar a tua imunidade. Então usar coisas que melhoram a tua imunidade, porque a imunidade está se auto-atacando. Então você precisa também exercício, atividade física, ficar um pouco mais tranquilo e poder e começar a pensar assim, não, evitar o sol, né? Muito protetor solar, cuidar para não manchar cada vez mais. Então, assim, tem como você reverter. Eu tenho até um familiar que teve, digo para você que teve vitiligo porque ele diminuiu assim que você não consegue mais ver nada. E era um adolescente e ele não fez nada. Ou seja, tem que buscar também no aspecto emocional o que está acontecendo, sabe? É muito importante. Não só querendo falar do emocional, mas acontece que o emocional, as doenças autoimunes, elas têm muito um fator emocional muito forte. Algo que aconteceu na tua vida, algo que te afetou, que te abalou, acaba que vai ser demonstrado principalmente na pele ou em algum órgão que, por exemplo, né, na pele, por exemplo, psoríase, o vitiligo, né? O que que as pessoas precisam ver, né? O que que está acontecendo? Olha, tá aqui na minha pele, tá todo mundo vendo, tá aqui na minha pele. Eu tô passando por isso, está na minha pele o que eu tô passando. Entende? Sim, Então tem esse aspecto que é bem importante. Não indicaria uma medicação assim, indicaria de repente o aloe vera também, até o próprio sabonete, né? Tem aquele sabonete de aloe vera que é muito bom também de abacate, que talvez também ajudaria. o Você avocado. tem alguma outra indicação da parte mais natural? Para usar na pele, usar, claro, que quem está passando pelo vitiligo, enquanto estiver passando, o próprio protetor solar que tem da Forever de aloe vera, o sabonete, fazer esse controle, né, externo da pele. Tem a própolis creme, que também é muito boa, e os aloes para ajudar nessa recuperação interna, né? Que é Então, a da inflamação. Uhum. Para ir exatamente, diminuindo o fator estressivo, acaba piorando as doenças autoimunes, né? Quanto mais estressada a pessoa tá, quanto mais problemas estressada, ela vai cada vez mais as doenças autoimunes floreiam, né? Floresce. Pode perceber. Os verdade. momentos da vida que a pessoa passa. Quando ela tá mais tranquila, diminui. Quando ela tá no momento estressante, aumenta. Então, em resumo, doutora Adriana, é desacelerar e tomar É, um nível de consciência. exatamente. Exatamente. Na Pessoal, verdade, pode falar, querido. se priorizar. Isso aí. Você tem que tomar a decisão de se priorizar na sua vida, porque ninguém vai te priorizar. Não, Me perdoe, mas ninguém vai priorizar o outro. Você tem que se priorizar. O que você quer para você? É muito melhor eu ir fazer uma academia do que eu ter que fazer depois uma fisioterapia por uma enfermidade ou algo. Ou ter que tomar um medicamento, ou ter que fazer outras coisas, entendeu? Então, assim, essa consciência é o que a gente tem que ter. Vou cuidar de mim a partir de agora. Nunca é tarde. Sempre exatamente. pode começar. E essa desaceleração, não é mesmo, doutora? Porque às vezes parece que a pessoa está sempre com um senso de urgência, um senso de urgência, e está colocando esse cortisol o tempo todo lá em cima, o tempo todo lá em cima. Então, deixa num estado de alerta que a pessoa não consegue, depois de um tempo, ter mais controle sobre ele. Então, e eu falo por mim, às vezes quando eu percebo que eu estou acelerando, respira, Nestlé. Aí hoje eu estava É, lavando uma louça rápido. Não, relaxa. é, respira. Lava e Respira, respira. lava e respira. Mais ou Outra coisa, menos. você está dirigindo, né? Sempre, um te corta aqui, ali, respira. Respira. Esse Calma. na verdade, é muito importante. É muito importante. O principal da gente é a gente manter a nossa paz e cuidar da gente, né? Ai, que delícia. Ah, doutora Diana, você sabe, né, que eu adoro ficar te ouvindo, né? Eu, por mim, aqui, ó, eu tô. Não, mas já tá na hora, já vamos encerrar, porque daqui a pouco o pessoal já vai ficar de saco cheio. Eu duvido. Agora eu quero que a Lucy, a nossa Safira, nossa linha ascendente de São Paulo, abra seu microfone
faça alguma consideração aqui para a nossa Nossa. doutora Adriana aqui, que eu tenho certeza que foi uma noite formidável. E a Adriana, eu vou te apresentar aqui a Lucia, Luci Pérez, ela é de Santos, São Paulo. Ela é nossa linha ascendente acima de nós na Forever. E é uma pessoa Ah, fantástica também. Ontem nós estávamos numa mentoria com ela e o Fernando, que é o esposo. E aí lá já eu abri o convite para que hoje estivessem aqui conosco também nessa live te ouvindo e com certeza esse conhecimento rico que você passou para nós. Eu tenho certeza que a partir de hoje, amanhã e no decorrer dos próximos dias, quando cada um que estiver aqui na live estiver acelerado, sabe, aquele hábito que estava lá, vindo todos os dias, vai lembrar de ti, vai lembrar da tua carinha aqui eu falando, sabe? E da importância de, às vezes, mudar a rota, né? Então, se você é, sabe que aquela rota vai te levar para um lugar de dor e desconforto, é melhor mudar a rota enquanto é tempo. Isso se chama prevenção, né? é isso. Verdade. É Luci, vou Se verdade. passar para priorizar. você. Oi! É verdade. Oi, doutora. Em primeiro lugar, eu estava aqui bebendo as suas palavras, anotando Ah, muita nossa, coisa. que honra! E Que honra, fico agradeço muito feliz de muito, participar. agradeço muito a Nercilei, que abriu esse campo na mentoria de ontem. E a gente pôde falar com pessoas para estarem aqui, né? Mas que pena que nem todos tiveram tempo, né? Não sei se a Nercilei vai deixar gravada. Seria até bom a gente, né? Porque você disse de uma forma tão simples e que todos puderam aqui entender muito bem, né? E aquilo que a gente precisa ouvir, né, doutora Adriane Styling Fischer. Além de tudo, muito competente, você percebe, linda, uma mulher linda, né? E, Obrigada. uma médica e empresária e FBO, a gente fica muito feliz por essa colaboração e agradecimento muito. Eu fico tão feliz porque eu tomei uma decisão, vou falar por mim, né? Eu tomei uma decisão, já tem uns 2 meses, de levar muito a sério a questão dos exercícios físicos. É algo que eu vinha assim, sabe, procrastinando, é algo que eu deixava de lado, não tinha tempo nem nada, e hoje eu estou na linha certa aqui do que você falou. Mas hoje eu aprendi algumas coisas aqui interessantes na alimentação também, para não misturar o café, né? O café com a Exato. proteína. A gente às vezes vem com uma memória, um tabu, né? Que exercício físico é só para ficar aquela mulher linda, gostosa e toda popozuda. E na verdade não é isso. Na verdade é o contrário. Na verdade é você se cuidar e você cuidar de dentro para fora, né? Então hoje é totalmente necessário você cuidar de si e se exercitar. Então a gente tem que estar lá na academia exercitando feliz, né? Ó, tô aqui, tô cuidando de mim, né? Não, E não é uma importa o outro, cuido de mim. Não importa, é encontrar durante o dia um tempo, né, que mais esteja dentro da tua atividade. Nem todas as pessoas podem, às vezes, no horário, mas encontrar um horário e fazer não só o reforço muscular, né, mas uma atividade sobre o relaxamento mental. Eu optei em fazer sobre relaxamento mental, que acho que é muito importante nos dias de hoje. A gente, né, leva tantos desafios, né? Todo mundo, tantos desafios nas suas atividades. A mulher, principalmente, ela assume tudo, né? Ela assume É, casa, filhos e tudo mais. Eu acho que, além de tudo isso, eu incluiria um relaxamento mental. Procurar algo que você possa, sabe, né? O sono já é um grande aliado para isso, né? Mas eu optei em fazer um pouco disso também e está me ajudando muito. Mas hoje eu fiquei muito feliz. Aprendi É, com ele. literalmente literalmente é se escolher, né? Você se É, escolhe, é o que porque às você vezes a gente falou. quer ser aquela mulher guerreira, né? Que abraça tudo e vai. Só que chega um momento que quando você não tá bem e quando você adoece, e aí, não vale a pena. Então, assim, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre eu vou, eu faço o que precisa ser feito, eu equilibro com a minha família, eu equilibro minha vida pessoal, minha vida espiritual. Esse equilíbrio é o que é o ponto chave.
da saúde. E a Para gente as coisas precisa fazer. fluírem, né? De uma forma fluida mesmo, né? Fluírem na sua vida, né? É, Então, exatamente. eu Que só bom, fico tenho que feliz pela sua agradecer. decisão. Eu só... Obrigada, obrigada. Eu Parabéns, não comemoro pare. também. Siga em Eu frente. comemoro também. Eu comemoro porque não é tão simples assim, mas é uma questão de uma automotivação, autodisciplina. E é tipo assim, ai, agora o frio, né? Imagine vocês É. aí no sul. Imagine, nós aqui em Santos tá. Hoje está aqui, chegou a 17 graus, está todo mundo 16 graus. Isso para vocês não é nada. Mas, enfim, aí vem a preguicinha, né? Tomar conta. Mas aí, É, na hora, manda manda mensagem, né, para tua mente, para teu cérebro. Não, você tem que ir, você tem que ir. Eu acho que é isso na vida que faz a diferença para todas as pessoas, né? Realmente se priorizar e dar o comando para o seu cérebro e seguir em frente. Então, eu só agradeço e ainda, né, eu sou aqui de puxar um pouquinho mais, né? Venha mais vezes. ah, quem sabe, com certeza. Vamos esperar o convite aí da Nercilei. Eu estou sempre em contato com a Nercilei, então a gente conversa muito e estamos aí à disposição aí quando precisar. Qualquer coisa, estou Bom, aí. que Já, Tá bom. bom? já Se está possível, deixa convidada desde agora. suas redes Tá bom, sociais. gente. Não sei se você tem Instagram, alguma coisa que a gente possa estar te acompanhando, algo, né, Nercilei? Ou Perfeito. mesmo Luci, consultas. Sim, tem. bem lembrado. Eu vou postar o Instagram da doutora aqui, agora no chat. Ótimo. E também fica aberto aqui, caso alguém queira entrar em contato com a doutora Adriana, atende online, não atende, doutora? Sim, também. Sim, aham. Qual É, Atendo região do online. Paraguai, qual região do Paraguai você está, doutora? Qual cidade do Paraguai? O Está que? no Eu não Paraguai. entendi? qual Você Sim, está cidade? Assunção. Eu Assunção. estou em Assunção? Assunção. Ah, Assunção, capital del Paraguai. eu tenho amigos em Assunção. Eu tenho amigos em Assunção. Então, eu estive aí na Forever em Assunção. E Ah, sim, aham. Que estive aí na legal. Forever. É muito bonita a cidade. Gostei muito de Assunção. As, Muito. eu sou E suspeita, né? Eu adoro aqui. eu achei, nossa, eu gostei. E vou recomendar os amigos. Que bom, Nercilei. Então, eu aguardo aí no chat o Instagram da doutora, né? Eu estou pegando Tá aqui bom, gente. o Instagram dela, eu já vou colocar aqui no chat aqui, mas deixa eu E colocar aqui. parabéns a todos que estão aqui, né? Tiraram esse tempinho para Vencedores, estar né? aqui, né? Vencedores. Olha, parabéns aí a Nercilei, lotou a sala, isso é maravilhoso, hein? E todos aqui que estão para ouvi-la, muito bom ver o pessoal todo unido, né? Muito bom Ah, estar muito aqui bom. com Muito vocês. bom. Muito bom poder falar de saúde, né? Com Muito. certeza. Ó, gente, estou colocando aqui o Instagram da doutora Adriana. Corram lá para seguir ela no Instagram. Quem ainda não me segue também pode colocar o meu Instagram lá, é Nercilei Rosa, tudo junto. Vai me encontrar, vai encontrar a doutora Adriana. Desde já queremos agradecer por ela ter disponibilizado do seu tempo em família, da E sua não rotina. vou também. Vou conferir que ele fogo. Ou acho que tem algum microfone aberto aqui, pessoal. Mas vamos lá. Agradecer à doutora Adriana por esse tempo que esteve aqui conosco, por ter dedicado a estudar. Hoje ela se preparou para estar aqui conosco, sabe? Então, assim, a gente só pode agradecer de coração por você estar aqui conosco, ter sido luz para nós essa noite, trazer conhecimento e, acima de tudo, doutora Adriana, trazer esse nível de consciência. Porque eu acho que, acho não, tenho certeza que o que mais me tocou, eu aqui como ouvinte também, realmente, Luci, é o nível de consciência que nós temos que ter sobre o que nós queremos e como nós queremos chegar aí na nossa melhor idade, como que nós queremos viver os nossos anos aqui nessa terra maravilhosa que Deus nos deu. E a doutora Adriana, ela é apaixonada aí por saúde, por cuidados, por longevidade. Ela gosta dessa parte aí do cérebro, que na verdade nós dependemos muito desse conhecimento para que a gente possa também
obtermos essa instrução e levarmos para outras pessoas. Então, que o que vocês aprenderam hoje aqui, vocês possam levar para o dia a dia, coloquem em prática. Que não seja só um ouvir que vocês tiveram aqui hoje, que realmente tenha sido um despertar. Escreva aí no chat, despertar, o que que mais tocou em você? Eu até deixei uma pergunta ali. O que você vai fazer a partir de hoje? Qual é a atitude que você vai tomar? Qual é a decisão que você vai tomar que vai colaborar com o seu futuro? Façam esse propósito com cada um de vocês, eu vou fazer comigo. Anota aí na agenda, no caderno, pega o primeiro lápis ou caneta que está próximo a você, ou anota aí no teu celular aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas ainda não fez. Porque se você não fizer, ninguém, absolutamente ninguém vai fazer por você. Nem teu Exatamente. filho, nem tua filha, nem teu esposo, nem tua esposa, nem a pessoa que mais ama você. É, É isso, né, doutora? é assim mesmo. É isso mesmo. Se a gente não se priorizar, ninguém vai fazer isso por nós. A nossa vida é única, nosso caminho é único, né? Se a gente não levantar, for fazer isso, for trabalhar, ninguém vai fazer por nós. Então a gente também precisa se cuidar. Que maravilha. Pessoas queridas, nossa noite foi linda, foi maravilhosa, foi iluminada, foi assim fantástica. Parabéns para todos os que estiveram aqui conosco nesta 1 hora e 30 minutos. O tempo passou voando porque o assunto estava muito agradável. Já deixamos o convite aqui, doutora Adriana, para um próximo momento, uma próxima oportunidade de estarmos juntos aqui, sorvendo do teu conhecimento. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, sua família, seu trabalho, Amém. sua missão de vida, seu propósito de vida que você faz com tanto amor, com tanta paixão. Sigam ela lá no Instagram, comentem lá nos vídeos dela, nas fotos dela. Maravilhosa, uma profissional fantástica e que tem muito a colaborar conosco aqui, que somos empreendedores forever e carecemos desse conhecimento técnico profissional de uma médica para que realmente a gente possa aí obter a informação certa. E vocês viram como ela falou tão simples que qualquer pessoa consegue entender. E a partir de agora, colocarmos em prática. Doutora Adriana, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Uma salva de palmas para ela. E já, Obrigada, gente. Muito e já, obrigada. e já deixamos Muito aqui. obrigada. Uma honra para mim, uma honra para mim estar com vocês, uma honra de verdade, de coração. Muito obrigada, que tenham todos uma excelente noite, um excelente descanso, em Obrigada, minha Obrigada. paz. querida. Até mais. Eu capturei Obrigada. muitas fotos Um aqui. abraço de Portugal. Isso aí, pode abrir o microfone. Ê! Olha aí, doutora Adriana. Ê! Portugal. Internacional, internacional aqui em Portugal, Paraguai, Brasil, olha aí, ó. Oh, maravilha! Que legal, fico feliz! This is forever. Viva! Podem abrir seus Gente, microfones, se despedirem da doutora nessa noite. Fiquem à vontade. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente noite. Fiquem todos bem. Boa noite, doutora Adriana. boa noite! Boa noite. Doutora Boa noite, Adriana. bom descanso, gente! Boa noite! Bom Fiquem com descanso. Boa Deus! noite, doutora Adriana. Deus abençoe sua Deus vida. abençoe! Gratidão.